Excesso de cabelos no ralo do banheiro. Aquele monte de cabelos no chão que parece não ter fim e parece que shampoos fortalecedores não melhoram ou aquele suplemento do balcão da farmácia também não faz nenhuma diferença. Hoje eu dediquei a gravar esse vídeo sobre queda capilar, especialmente para que tu possas entender que nem sempre a solução ela está tão fácil assim. Às vezes, o problema vem muito mais profundo e, na verdade, a queda de cabelo é um sinal de que a sua saúde não vai tão bem assim. Eu sou a doutora Alessandra Fonseca, médica integrativa, e hoje vim conversar com vocês sobre queda capilar. Primeiramente, eu quero explicar para vocês como é que funciona o ciclo natural do cabelo. Ele é dividido em 3 fases. A fase anágena, que dura até 7 anos, que é onde o folículo começa a se desenvolver e o fio passa a ser um fio mais longo. A fase de transição, a fase catágena, ele dura algumas semanas, que é onde o folículo passa a se degenerar e se preparar para quando chegar na fase telógena, que é quando de fato o fio passa a cair, onde ocorre a morte daquele folículo. Algumas situações favorecem que seja empurrado de forma mais rápida o fio da fase anágena para a fase telógena, aquela fase em que a gente percebe que tá cheio de cabelo no travesseiro, no ralo do banheiro e a gente não entende o porquê. E eu quero conversar com vocês sobre algumas principais causas que levam à queda capilar. Primeiramente, a gente vai falar dos principais desequilíbrios hormonais que levam à queda de cabelo. O primeiro hormônio que eu quero conversar é a famosa alopecia androgenética, causada por um aumento de um hormônio chamado de hidrotestosterona, ou podemos encontrar lá no exame bioquímico como DHT. O aumento desse hormônio pode levar a um efeito androgênico, a um efeito de queda de cabelo, e levar à alopecia androgenética, muitas vezes diagnosticada pelos dermatologistas. O segundo hormônio, que quando está elevado, pode aumentar a queda capilar, é a testosterona. E é importante aqui ressaltar que quando ocorre o aumento da testosterona, a testosterona, através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase, é convertida em dihidrotestosterona. Então, a gente sempre avalia a testosterona e a dihidrotestosterona de forma associada. E aqui eu preciso sinalizar para vocês mulheres, principalmente com diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Mulheres com esse diagnóstico têm um aumento desses hormônios na concentração sanguínea e podem manifestar como um sintoma o efeito de queda capilar acentuada. Além desses hormônios, eu preciso destacar para vocês a importância do estrogênio e da progesterona no ciclo capilar. Mulheres em pós-parto ou mulheres em climatério e menopausa que apresentem alterações de ambos os hormônios podem apresentar uma fragilidade maior do folículo capilar e apresentar uma aceleração em direção à fase telógena, a fase que apresenta a queda. Desregulação da função tiroidiana, hipotiroidismo ou até o hipertiroidismo podem apresentar também um aumento da queda de cabelo. Desregulação da função dos hormônios da tireoide, hipertiroidismo ou hipotiroidismo podem aumentar a fragilidade do fio e também aumentar a vulnerabilidade dele, e isso fazer com que caia mais cabelos. E por último, o cortisol, o hormônio do estresse. Cada vez mais a gente encontra indivíduos com elevação de cortisol por estresse. Esse estresse pode ser tanto emocional, trabalho, casamento, um familiar doente ou um estresse metabólico. Doenças, alterações, até mesmo alergias alimentares podem ser estressantes para o nosso corpo. E quando há elevação desse hormônio, há uma inflamação do folículo capilar e isso promove também a queda de cabelo. A saúde capilar, ela também depende de nutrientes essenciais. Avaliar a nossa nutrição é indispensável para que a gente mantenha a saúde do nosso cabelo. Tanto para a fase anágena, onde o fio está se desenvolvendo,
quanto também para a fase telógena. Algumas deficiências nutricionais vão fazer com que o fio evolua mais rápido para a queda, justamente porque não há os nutrientes necessários para manter o folículo saudável. Os principais nutrientes que eu preciso destacar para vocês são as vitaminas do complexo B, e aqui a gente precisa falar da B12 principalmente. Indivíduos vegetarianos, indivíduos que utilizam inibidores de bomba de prótons, os famosos prazóis, podem aparecer com mais deficiências, carências relacionadas a vitaminas do complexo B. Esses indivíduos precisam avaliar, assim como outros indivíduos também, mas em especial esses indivíduos tendem a ter deficiências ou carência dessas vitaminas. Algumas outras condições, até mesmo como a disbiose, que é um desequilíbrio microbiano intestinal, também podem predispor a alterações do complexo B, tanto por diminuição de absorção, quanto também as bactérias se alimentam desse complexo B, roubando aquilo que a gente come para elas, aquele nutriente que a gente ingere. E isso pode levar à carência de complexo B. Vitamina A é importantíssima também para a manutenção da saúde capilar, bem como a vitamina D e o ferro. O ferro é bastante comum encontrarmos níveis muito baixos de ferro e cursar com a queixa da queda de cabelo. Mulheres que tenham um fluxo menstrual excessivo, indivíduos vegetarianos ou indivíduos que apresentem por algum motivo uma baixa concentração de ferro podem elevar, a fase anágena para a fase catágena e telógena, que é aquela fase em que o fio vai se preparar para cair de uma forma mais acelerada. Outros nutrientes indispensáveis para a saúde capilar são selênio, cobre, o zinco. Então, as carências e as insuficiências dos nutrientes também sempre precisam ser avaliadas de forma individualizada. Veja bem, se eu vou lá no balcão da farmácia e compro um suplemento que serve para todos, eu não estou levando em consideração a necessidade individual. Uma criança de 10 anos que pode usar aquele suplemento necessariamente precisa de uma quantidade diferente de um indivíduo de 100 quilos que tem uma atividade metabólica muito maior. Então não podemos generalizar suplementos como algo benéfico para todos. Alterações do microbioma intestinal, uma condição conhecida como desbiose intestinal, pode levar à desabsorção de diversos nutrientes e predispor ao aparecimento da queda capilar. E intoxicações por metais pesados também devem ser investigados. Nós estamos o tempo inteiro sendo bombardeados por contaminações e intoxicações que também precisam ser investigadas. E por último, não podemos esquecer a importância das proteínas. Indivíduos que têm uma dieta pobre em proteínas, uma dieta hipoproteica, também pode levar ao aparecimento da queda acentuada de cabelos. Outros fatores que a gente pode investigar e que também podem estar associados ao aumento da queda de cabelo é a Covid longa. Indivíduos que estão sofrendo com as sequelas, principalmente inflamatórias, as alterações mitocondriais causadas pela Covid-19 podem apresentar esse sintoma mesmo persistente meses ou anos após a infecção. Indivíduos que passaram por cirurgias recentes também podem sofrer desse tipo de queixa. Perda de peso muito rápida, cirurgia bariátrica, indivíduos pós-bariátricos têm a indicação de suplementar para o resto da vida alguns nutrientes essenciais. Caso contrário, podem apresentar deficiências nutricionais. E por último, a gente precisa destacar as doenças autoimunes. Algumas doenças autoimunes, inclusive a alopecia areata, pode levar ao aparecimento da queda de cabelo como queixa. Na medicina integrativa, a queda de cabelo é vista como um sinal de desequilíbrio do teu corpo, seja inflamatório, nutricional, hormonal ou até emocional e comportamental. O tratamento integrativo, ele compõe diversas fases e diversos pilares. Primeiro, desde a identificação das causas e o tratamento adequado, com a nutrição mais eficiente, a reposição de vitaminas, minerais, a adequação hormonal quando é indicada e também a correção e a modulação do intestino. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou a entender um pouco mais sobre o motivo que tem levado ao aparecimento de cabelo pela casa, curte aqui esse vídeo, compartilhe e siga aqui o canal.